Bom pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite para vocês. Eu sou o professor Adriano Ferrarese e nessa aula de hoje nós vamos falar um pouquinho sobre energia interna. Vou começar aqui com um pensamento do momento do grande Ernesto Guevara de la Serna, em que ele fala o seguinte, que o conhecimento nos torna responsáveis. É interessante, né, isso aí, né? Quanto mais a gente conhece, a gente tem aí a missão e o dever de compartilhar o conhecimento, né? Então aí fica esse pensamento do momento para a nossa aula de hoje. Muito bem, vou falar um pouquinho do que é a energia interna. A energia interna, ela é a soma das energias de todas as moléculas que constituem uma massa gasosa. Então, essas moléculas aqui representadas através desse diagrama, por exemplo, né? O que a gente tem aqui, né? A gente vai ter que elas vão ter energia cinética, né? Vão ter outras formas de energia associadas, e quando você soma todas essas energias das moléculas, você tem a energia interna dessa massa gasosa, tá? A definição de energia interna é a seguinte, né? A energia interna dada por U é igual a 3 meios de nRT. Isso aqui para um gás monoatômico, certo? Então nós vamos fazer uma análise da energia interna do ponto de vista de um gás monoatômico. Nós não vamos entrar aí nas questões mais químicas. A gente, na verdade, está definindo esse conceito de energia interna porque ele é muito importante para a gente entender toda a questão da termodinâmica, a questão da primeira lei da termodinâmica, né, que é a lei da conservação da energia aplicada a uma massa gasosa. Então a gente vai aqui se ater a essa definição de energia interna para um gás monoatômico. Mas então a gente teria que a energia interna é igual a 3 meios do número de mols que a massa gasosa tem, vezes a constante universal dos gases ideais, vezes a temperatura, né? Importante a gente observar uma coisa aqui, que é o seguinte: a temperatura é dada em Kelvin, né? A energia interna, né, na unidade do Sistema Internacional de Energia é Joule, número de mols em mol, e aí a constante universal dos gases ideais é Joule por mol vezes Kelvin. Beleza? Muito bem. Bom, se a gente pegar a equação de Clapeyron, né, que é pressão vezes o volume igual ao número de mols vezes a constante universal dos gases ideais vezes a temperatura, PV igual a nRT, e combinar com a definição da energia interna, a gente vê o quê? Que a energia interna também pode ser escrita por energia interna igual a 3 meios de pressão vezes o volume. Então é uma variação da equação que define a energia interna, tá certo? Pressão medida em Newton por metro quadrado, volume em metros cúbicos. Então seria uma variação, né, para essa definição. Agora, o que é importante a gente observar, né? A variação da energia interna de uma massa gasosa. Quando que a energia interna de uma massa gasosa varia? Quando essa massa gasosa ela passa de um estado inicial para um estado final. A variação da energia interna ela é igual à energia interna final, U, menos a energia interna inicial, U0, né? Ou U, tá certo? U0. Então a energia interna final menos a energia interna inicial dá para nós a variação da energia interna dessa massa gasosa. Beleza? E aí a gente vai analisar aqui o seguinte, né? Se a variação da energia interna de uma massa gasosa for positiva, isso indica o quê? Que a temperatura dessa massa gasosa aumentou, ou seja, a variação da temperatura da massa gasosa é positiva. Se a variação da energia interna da massa gasosa é negativa, quer dizer que a temperatura diminuiu, ou seja, a variação da energia, da temperatura dessa massa gasosa é negativa, tá? E aí tem uma aplicação muito importante. Numa transformação isotérmica, em que a temperatura é constante, não tem variação de temperatura, logo não tem variação de energia interna, tá? Esse slide aqui é muito importante, esse conceito é muito importante porque a gente vai aplicar daqui a pouco na sequência dos nossos estudos na primeira lei da termodinâmica. Para transformação isotérmica, a variação da energia interna é nula. Pessoal, é isso aí, valeu, até a próxima aula.